O lance da Flor de Lis era o seguinte: a Flor de Lis, ela competia com a mãe. As duas sonhavam em virar pastora numa época, na década de 70, que não se ordenava mulheres pastoras na Assembleia de Deus, que era onde elas sonhavam ser pastora, que era a igreja onde elas congregavam. A Flor de Lis, ela chegou mais próximo disso porque ela cantava nas igrejas. Só que aí um pastor iludiu ela dizendo, olha, quer ser pastora como fulano é pastor aqui? Você tem que ter um trabalho social, porque isso agrega. Aí ela e uma amiga começaram a tirar meninos de rua, a adotar meninos de rua, para poder se cacifar a se tornar pastora. Só que ela estava sendo iludida, porque eles não ordenavam mulheres pastora por conta de uma decisão superior. Só que aí, quando ela estava resgatando as crianças de rua, já sonhando em ser pastora... Essas crianças, então, foram seus filhos delas, foram seus filhos adotivos. Afetivo. Chamavam de filho, né? Chamavam tudo de filho. Nessa coisa, eu vou adotar o máximo que eu puder para me cacifar, ser pastora, ela adota o Anderson como filho. O Anderson vem nesse bolo. O Anderson, que já era empreendedor, era visionário nesse meio de transformar alguém em líder religioso, já era uma Marlene Matos, entre aspas. Mas ele queria sempre ficar nos bastidores, é isso? Não, ele aparecia, ele era pastor. Ele aparecia. Aí o que ele fez? Ele foi crescendo, ela adota ele com 14 anos. À medida que ele foi crescendo, ele se envolve emocionalmente com ela. E ele descobre que o pastor está enrolando. Mas, Flor, tu não vai ser pastora nunca, esse cara tá te enrolando. Tu pode ter 50 filhos e tu não vai ser pastora, porque não existe mulher pastora no Brasil inteiro. Não vai ser aqui no Jacarezinho que vai ser. Só que agora a gente tem... Aí ele começa a... Ele liga ele liga para os jornais locais para fazer matéria. Olha, mãe de 50, mãe de 30, mãe de 40. E ele foi se cacifando com isso, com essa visibilidade que ele conseguiu dar para o trabalho dela de resgatar a criança. E ele chega e diz assim, olha, quer saber? Vamos sonhar grande. Vamos nós fundarmos a nossa própria igreja e tu vai ser pastora da nossa própria igreja. E ele foi moldando, foi planejando a carreira dela. Só que ela chegou, tipo assim, no topo do Olimpo e disse, olha, o lugar aqui é muito bom, mas agora eu não quero mais. Ela descobre, inclusive, o livro detalha muito isso, que ele vinha roubando ela. Entendi. Tipo, roubava nas finanças, roubava nos contratos que ela assinava. Caramba! Aí é que ela diz assim, quer saber? Eu preciso me livrar desse homem. Aí eles começam envenenando. Sim, começa... Eles começaram a querer fazer aquela coisa de dar um pouquinho de arsênico por dia para ver se ele morria. Primeiro logo. Ela diz assim, eu preciso me livrar dele, não tem como eu me livrar dele porque ele é eu. Eu, sem ele, sou nada. E, tipo, não teria como separar, até porque, entre aspas, cresceram juntos, né? Sim. A ascensão ia que ela teve escândalo. Ela não ia conseguir pastorar sendo uma mulher separada. Não ia conseguir. E outra coisa, metade do que ela era e do que ela tinha era ele. Então a mulher não sabia. Pensa, cara, é Xuxa e Marlene Matos. É a melhor analogia que tem. A Flor de Lis, ela não ia na padaria comprar pão porque ela não sabia o caminho. O Anderson tinha que mostrar o caminho para ela. Fora que o dinheiro do pão era ele que tinha que dar. Porque ele gerenciava tudo, ela não tinha noção. Sabe, artista, volta e meia, a gente vê escândalo no show business, que é assim, fulano, o empresário roubou milhões e milhões e milhões. Por que ele descobre isso? Porque o cara não gerenciava as finanças dele. Ele só assinava um monte de coisa, ele olhava, a Flor de Lis disse isso, ela disse, olha, eu era uma miserável, passava fome no Jacarezinho, não tinha nada. Só que graças a esse homem, eu tenho tudo. Esse homem vende, toma 100 mil. Agradecia. Cara, se ele tá me dando 100 mil, não tinha nada, moça, muito obrigado por 100 mil. Mas aí depois ela descobriu que ela não tinha direito a 100 mil. Que esse 100 mil era 1 milhão, era 500 mil. E pra onde foi esse dinheiro? Porque nem a casa dela é dela. Era dela, mas era financiada no nome. Se você ganhar 2 milhões de reais por mês, você não precisa comprar uma casa financiada, né? Porque aquela casa também não vale 20 milhões, vale 2.400. É que é engraçado, mas as pessoas que eram pobres e enriquecem, elas lidam com o dinheiro de maneira diferente. Elas têm essa cultura de patrimônio, é tipo assim, ela gastava
ela financiava uma casa, mas comprava uma peruca de 12 mil reais, por exemplo. Aí, dependendo dela, ela nem sabia quanto estavam gastando na peruca dela. Ela não sabia nada.